Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão da prova do Enem 2019, segunda aplicação. Ele fala para nós o seguinte: a figura mostra de forma esquemática uma representação comum de diversos livros e textos sobre eclipses. Apenas analisando essa figura, o estudante pode concluir que os eclipses podem ocorrer duas vezes a cada volta completa da Lua em torno da Terra. Apesar de a figura levar a essa percepção, algumas informações adicionais são necessárias para se concluir que nem o eclipse solar nem o lunar ocorre com tal periodicidade. A periodicidade dos eclipses ser diferente da possível percepção dos estudantes ocorre em razão de quê? Tá? Então, ele realmente, o que acontece? Quando a gente olha esse desenho aqui, a gente acha que toda vez que a Lua estiver aqui, a Lua vai fazer sombra na Terra. E a Lua fazendo sombra da Terra é eclipse do Sol. E aqui, toda vez que a Lua estivesse aqui, a Lua entraria na sombra da Terra. E a Lua entrando na sombra da Terra seria um eclipse lunar, tá? Eu deixaria de ver a Lua porque ela está na sombra da Terra. Tá? Mas não é bem assim que a coisa funciona, tá? Então, repara que ele já deu a dica. Olhando para essa figura, eu vou concluir isso. Mas essa é uma conclusão equivocada, tá? E por que então que essa periodicidade dos eclipses não é bem assim, tá? Ele fala aqui, ó, apesar de a figura levar a essa percepção, algumas informações adicionais são necessárias para se concluir que nem o eclipse solar nem o lunar ocorre com essa periodicidade. E o que justifica isso, então? Vamos lá, olha só. A primeira coisa, pessoal, é que é o seguinte: vamos pegar esse desenho aqui, é um desenho feito meio que em 3D para a gente conseguir entender isso, tá? Então, repara uma coisa: essa linha amarela, meio alaranjada que está aqui, ela representa a órbita da Terra ao redor do Sol. Então, aqui a Terra vai girando ao redor do Sol. E esse plano azul aqui é a órbita, o plano de órbita da Lua ao redor da Terra. O que acontece? Se você olhar, nessa parte de cima aqui, a linha azul está cheia. E nessa parte aqui, ó, a linha azul está tracejada. O que isso quer dizer? Que esses planos estão assim. Esses planos, esses dois planos não estão em um mesmo plano. Existe um ângulo entre esses dois planos. Aqui, a órbita da Lua está para cima do plano de órbita da Terra. E aqui, nessa região tracejada, ele está para baixo do plano de órbita da Terra. Tá bem? E aí, o que acontece? Observa. Se a Lua estiver ali, tá? Por mais que a Lua faça uma sombra, Sol aqui, a sombra dessa Lua seria para cá, assim, ó. A sombra dessa Lua seria aqui. E a sombra dessa Lua não vai pegar na Terra, tá? E a sombra da Lua não chegando na Terra, não vou ter eclipse, tá? Aí o que acontece? É óbvio que a Terra vai girando ao redor do Sol, 365 dias aproximadamente para dar uma volta, e a Lua vai dar uma volta ao redor da Terra, aproximadamente 28, 29 dias. Tá? Então, o que acontece? Conforme a Terra vai girando, a Lua vai dando várias voltas ao redor da Terra. Então, chegou aqui. Bom, quando a Terra chega aqui, o que acontece? Nesse momento, a interseção entre os planos está apontando para o Sol. Repara, pessoal, a interseção desses planos apontar para o Sol é a primeira condição para eu pensar em ter um eclipse. E a segunda condição é que a Lua esteja nessa interseção. Por exemplo, se a Lua estiver aqui, o que vai acontecer? A sombra dela não pega na Terra. E se a sombra dela não pega na Terra, não tem eclipse. Eu daqui consigo ver o Sol. A Lua não me atrapalha a ver o Sol. Beleza? Então, repara,
o que que acontece? A interseção dos planos está apontando para o Sol, só que a Lua não está nessa interseção. Então, eu não vou ter eclipse, nem solar, nem lunar. Mas, professor, mas essa Lua não pode vir para cá? Sim, a Lua pode vir para cá, mas aí a Terra já terá saído daqui. E aí não vai ter como a sombra da Lua pegar na Terra, nem a sombra da Terra chegar na Lua. Tá bem? O que que eu preciso, então, para realmente ter o eclipse? Eu preciso da interseção dos planos apontar para o Sol e eu preciso que a Lua passe por essa interseção, fazendo com que os três astros fiquem alinhados. Quanto mais perfeito esse alinhamento, melhor é o meu eclipse. Tá? Então, o que que acontece? Nesse caso, a Lua está passando na interseção dos planos no momento aqui do alinhamento. Automaticamente, isso seria uma lua nova, por quê? Porque o lado escuro está virado para a Terra, o lado claro está virado para o Sol. Sempre que o lado escuro da Lua está virado para a Terra, isso é lua nova, tá bem? E nesse caso, a sombra dessa lua nova é projetada aqui. Quem tiver aqui na bolinha vermelha, quem tiver ali na bolinha vermelha, deixa de ver o Sol, porque a Lua entra na frente. Então, aqui eu tenho um eclipse solar. É lógico que a Lua podia não estar aqui, a Lua podia estar do outro lado. Se a Lua tivesse do outro lado, se a Lua tivesse do outro lado, o que que aconteceria? A sombra, primeiro, seria lua cheia, o lado claro da Lua virado para a Terra, só que a Lua entraria na sombra da Terra, porque eles estão na mesma direção. Automaticamente eu teria um eclipse lunar. Então, o que que acontece, pessoal? Eu preciso levar em consideração que o plano de órbita da Terra ao redor do Sol não é o mesmo plano de órbita da Lua ao redor da Terra, que é exatamente o que nós temos aí na letra B como alternativa correta. Beleza, galera? Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau.